convido a todos que abram as suas Bíblias na carta que foi escrita pelo nosso irmão apóstolo Paulo aos Efésios, inspirado pelo Espírito do Senhor, e acompanhem, por favor, a leitura que será feita no capítulo 1, dos versos de 3 a 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, de 3 a 6, diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém. Vamos orar. Bendito, soberano, excelso, todo-poderoso Senhor das nossas vidas, nós mais uma vez nos dirigimos a Ti, rogando nesse instante que o Senhor possa falar a cada um de nós que aqui está. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia da minha vida, e é com muito temor e tremor que me coloco aqui, diante desta igreja e diante do Senhor, para que o Senhor possa falar. Fala, portanto, ó Deus, aos nossos corações, nos instrua, nos oriente, porque nós somos carecidos da orientação do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém, ó Deus. Amém. Todos nós sabemos que nós fazemos parte de uma igreja confessional, o que significa que nós temos algo que nós confessamos. Todos nós sabemos que há esse algo que nós confessamos, obviamente a palavra de Deus, mas nós temos os símbolos de fé da nossa igreja. São eles a confissão de fé e os catecismos maior e breve, oriundos desta confissão de fé. E nesta confissão de fé, nós temos um capítulo que eu particularmente amo, que é o capítulo de número 12 desta confissão. Obviamente o capítulo 12 está entre o capítulo 11 e o capítulo 13. O capítulo 11 nos diz sobre justificação, nos ensina sobre justificação. O capítulo 13 nos ensina sobre santificação. Assuntos que nós conhecemos, que nós sabemos, que são muito difundidos em nossas igrejas. O capítulo 12 trata da adoção. A adoção é um assunto maravilhoso, na minha opinião, um assunto riquíssimo e que certamente hoje não terei condições de tratá-lo todo, mas é um assunto que me toca, que mexe comigo, e os irmãos, obviamente, também têm esse sentimento, eu tenho certeza disso. Um dia, cada um de nós aqui, que já são eleitos do Senhor, que já foram alcançados pelo Espírito Santo, um dia nós fomos adotados pelo nosso Deus, e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso demais, inclusive para a nossa compreensão, mas nós vamos meditar um pouquinho sobre isso. Um pouco, pelo menos, nós vamos falar sobre adoção nesta noite. E o texto que nós lemos traz para nós ensinamentos riquíssimos sobre esse assunto. Eu vou me deter especificamente ou particularmente no versículo de número 5, que diz que ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, e ainda o versículo 6, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O primeiro ponto que eu gostaria de levantar é que a adoção, ela tem sua origem no amor. A adoção
tem a sua origem no amor. Mas é importante nós fazermos uma distinção, ou algumas distinções, sobre que amor é esse. O apóstolo Paulo, logo no início aqui deste texto, ele deixa claro para nós, e aí está bem claro aí, que em amor, o final do versículo 4, em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção. Então veja que a adoção tem a origem, ou a sua origem, no amor. A distinção que nós devemos fazer, primeiramente, nós devemos diferenciar entre o amor de Deus por suas criaturas, e aí nós chamamos esse amor de um amor comum do Senhor, o amor comum de Deus pelas suas criaturas, e nós devemos também salientar ou distinguir este amor por suas criaturas do amor de Deus por seus filhos, ou seja, o amor especial de Deus. Então há um amor comum e um amor especial. Há o amor à criação e há o amor pelos seus filhos. Deus ama a sua criação, mas Deus ama os seus filhos. Deixa eu tentar clarear um pouco mais isso aqui. A nossa igreja, ela tem crianças, várias crianças, graças a Deus por isso. Muitos irmãos aqui sabem que nós passamos um período longo com poucas crianças na igreja. E nós devemos louvar a Deus, porque hoje nós temos muitas crianças na igreja. Que bom! Outras estão chegando. E nós amamos ter crianças na igreja. Eu amo as crianças. Mas perceba, eu tenho 2 filhos. E o meu amor pelos meus filhos não é o mesmo amor que eu tenho pelas crianças da igreja. Percebam então que o amor de Deus pela sua criação é distinto do amor de Deus pelos seus filhos. É importante nós fazermos essa distinção. Dessa forma, meus irmãos, quando nós falamos do amor comum de Deus por suas criaturas e do seu amor especial por seus filhos, nós falamos de 2 coisas diferentes, distintas. Abram, por favor, aí, em 1 João, por favor, 1 João, capítulo 3, e veja o que o nosso irmão registra lá em sua epístola. Capítulo 3 de 1 João, o versículo 1, ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Perceba que grande amor é esse que Deus tem por seus filhos, a ponto de sermos chamados, e de fato somos, filhos de Deus. Este versículo, meus irmãos, nos mostra que Deus ama os seus filhos. De fato, Deus ama os seus filhos. Nós não devemos nunca, então, confundir esse amor com o amor de Deus pelas suas criaturas. Esta confusão, ou melhor, essa distinção, colocando de forma bem simples, nós poderíamos dizer que o amor de Deus por seus filhos é o seu amor por seu filho. Cristo diz, por favor, se os irmãos quiserem acompanhar, João capítulo 17, versículo 16, Cristo diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Então, meus irmãos, bem simples, de forma bem simples, o amor de Deus por seus filhos é o amor de Deus por seu filho. Percebam então essa distinção. Deus ama os seus filhos porque eles são um com o seu filho, o seu amado.
Deus nos ama porque nós somos um com Cristo. Esse é o motivo desse amor especial que Deus tem pelos seus filhos. Mas há uma outra distinção que nós devemos fazer e devemos pontuar e deixar clara também. O amor de Deus por nós temos que diferenciar entre o amor humano e o amor divino. Nós, como seres humanos, amamos outras pessoas e esperamos ser retribuídos por este amor. Nós amamos alguém e esperamos amor em retribuição. Há essa esperança. Isso significa, meus irmãos, que o nosso amor sempre é, em certa medida ou em certo grau, egoísta. Nós amamos e esperamos ser amados. Em certo grau, há um egoísmo no nosso amor, no amor humano. Mas o amor de Deus não é assim, meus irmãos. O amor de Deus jamais é egoísta. Jamais. Como cristãos, nós cremos que Deus é triuno. Nós confessamos isso no credo apostólico. Nós confessamos quando nós somos batizados. Nós somos batizados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Perceba então que nós cremos que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Também cremos que o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Significa então nós dizermos que nós cremos que Deus são três pessoas diferentes, distintas, em uma única substância. A triunidade de Deus, meus irmãos, é fundamental, crucial para nós entendermos o seu amor. Por quê? Porque a trindade ou a triunidade de Deus é fundamental para entendermos o seu amor. Porque significa que o amor é essencial para o seu ser eterno. Em suma, Deus é o objeto de seu próprio amor. Deus é o objeto do seu próprio amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em uma eternidade de mútuo deleite. Isso ainda implica em outra coisa. Significa dizer que Deus, Ele está satisfeito em si mesmo. Perceba então que isso significa dizer que Ele não precisa, Ele não necessita nos amar. Deus está satisfeito na Trindade. Ele não tem necessidade de nos amar, Ele não precisa nos amar, nem precisa que nós o amemos. Deus também não precisa que nenhum de nós o amemos. Simplificando, Ele não ganha absolutamente nada por nos amar. Nada. Meus irmãos, essa percepção não deve nos levar a nos ofender diante de Deus. Essa percepção não deve nos levar à tristeza. Essa percepção não deve nos abater. Pelo contrário, ela deve nos confortar. Por que ela deve nos confortar? Porque é esse o tipo de amor que nós precisamos. Lembre-se, o nosso amor por alguém espera retribuição. Deus não precisa nos amar, Deus não precisa que nós o amemos. É exatamente esse tipo de amor que nós, cada um de nós, precisamos. Precisamos de alguém que nos ame e que, na verdade, não precise de nós. Deus tem esse tipo de amor em si mesmo. E é aqui que a coisa fica maravilhosa. Maravilhosa. Ele concede esse amor em abundância aos seus filhos.
Nós não precisamos merecer o amor de Deus, nós não precisamos ser dignos desse amor, nós não precisamos nos preocupar que o amor de Deus por nós vai mudar, porque Ele não vai mudar. Hoje eu te amo, amanhã eu não te amo. Nós somos assim. Deus não. Deus não é assim. E é exatamente esse o tipo de amor que nós precisamos. É exatamente esse. E por que isso, meus irmãos? E por que isso? Porque o amor de Deus é misericordioso e esta é a razão porque Ele nos adota. Porque Ele é misericordioso. Porque o seu amor por nós é misericordioso. E é por isso que Ele nos adota. Mas há um segundo ponto que nós podemos também falar sobre a adoção. A adoção, meus irmãos, além de ter origem no amor, e nós distinguimos aqui bem o amor, que amor é esse? A adoção, ela é pré-determinada. Vejam aí, novamente. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção. A adoção, então, ela é pré-determinada. Significa dizer, então, que Deus nos adotou e Ele nos diz que nos predestinou para a adoção. O que Paulo está dizendo é que Deus nos predestinou para a adoção. E, evidentemente, Paulo quer chamar a nossa atenção aqui para quando Deus determinou nos adotar. Vocês perceberam quando foi que Deus determinou nos adotar? Vejam aí no versículo anterior. Ele situa esse decreto divino onde? Quando? Antes da fundação do mundo. Deus não nos adotou em tempo nenhum que não seja ou que não fosse antes da fundação do mundo. É isso que está registrado aqui para nós. Essa, meus irmãos, é uma verdade extremamente importante, porque significa que a adoção é a primeira escolha de Deus. Deus fez a primeira escolha dele: eu vou adotar. Esse é o plano original de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus predeterminou que iria adotar. E eu estou de propósito segurando para não dizer quem Ele predeterminou adotar, mas nós vamos chegar lá. Ele não decidiu nos adotar depois de ter criado o universo, por exemplo. Ele não decidiu nos adotar depois que Adão desobedeceu. Ele não decidiu nos adotar depois de haver prometido a salvação por meio da semente da mulher. Não. A decisão de Deus de nos adotar não foi uma reação. Deus não reagiu a um fato para decidir. Ele predeterminou, antes da criação de todas as coisas, antes da fundação de todas as coisas. Não foi o caso, então, de Deus fazer o melhor em uma situação que não era ideal. Deus não foi pego de surpresa. A adoção era o seu plano desde o princípio. Desde o princípio. E é isso que Paulo aponta aqui para nós. Eu espero que esteja claro isso para todos nós. Lamentavelmente, muitas pessoas costumam ver a adoção de uma criança como um plano B. Alguém pode dizer: vocês não podem ter filhos?
por isso contentaram-se em adotar? Eu não sei vocês, mas eu, até pouco tempo, e eu preciso dizer isso, até pouco tempo, eu tinha preconceito com o tema adoção. Eu tinha preconceito. Quando eu sabia que alguém era adotado, para Deus não é o plano B. Para Deus é o plano original, é desde o princípio, sempre foi assim. Nos termos da adoção de Deus para conosco, Ele com certeza não estava apenas se contentando, não era o plano B. Deus não criou o mundo na esperança de ter filhos naturais, unicamente para descobrir que tinha nas mãos um bando de pequenos rebeldes. E deixe-me fazer um parêntese aqui, e eu gostaria de trazer uma descrição que Russell D. Moore, em seu livro Adoção, sua extrema prioridade para famílias e igrejas cristãs, o que esse homem registra em seu livro. Ele é pai adotivo, e o seu livro trata exatamente da adoção numa perspectiva da extrema prioridade para famílias e igrejas cristãs. A adoção numa perspectiva de extrema prioridade para famílias e igrejas cristãs. Ele descreve a primeira vez que ele viu seus 2 filhos adotivos. Deixe-me ler, permita-me ler a descrição que ele faz. Eles estavam deitados em excremento e vômito, cobertos de moscas e bolhas, decorrentes da exposição a um calor excessivo no orfanato em uma pequena comunidade de mineração na Rússia. Eu e você estávamos muito piores do que esses 2 meninos aqui. Eu e você estávamos muito mais cheios, me perdoem, irmãos, de excremento e vômito. Eu e você tínhamos muito mais moscas sobre nós e bolhas sobre a nossa pele. E Deus nos adotou antes da fundação do mundo. Por que então o preconceito? É só depois de entender o que é a doutrina da adoção, a partir da perspectiva de Deus, bíblica, que esses preconceitos têm que cair. Eu não tenho como mais ter nenhum preconceito. Se eu verificar a minha vida e verificar o que Deus fez por mim, eu tenho que ter vergonha, não preconceito. Deus, então, Ele não joga as mãos para cima, desculpem o antropoformismo aqui, gritando: oh não, o que eu faço agora? Né? Criei filhos rebeldes, o que eu faço agora? Não. Deus nos predestinou para a adoção. Ele fez antes da fundação do mundo. Isso significa necessariamente que o fato de sermos adotados não é o plano B de Deus. Pelo contrário, é o plano A. É o plano A. Além disso, meus irmãos, isso significa que nossa adoção é revelação da vontade eterna de Deus. É a vontade eterna de Deus.
Isso nos leva a um outro ponto para nós pensarmos nessa noite. A adoção é por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A adoção, que é o amor de Deus por nós, que não é o plano B de Deus, ela é por meio de Jesus Cristo. Notem aí, ainda, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Paulo salienta aqui o fato de que Cristo é o meio pelo qual Deus nos adota. Paulo está pensando, acima de tudo, na morte substitutiva de Cristo. Por favor, abra em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Aqui nós temos uma afirmação de Jesus. Jesus diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E agora, de forma proposital, nós temos aqui que Cristo não veio para resgatar ou para que Deus adotasse a todos, mas Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Muitos é diferente de todos. Muitos não são todos. Na língua original nós temos aí a preposição ante. Literalmente significa em lugar de. Cristo foi na cruz em lugar de cada um de nós. Cada um de nós que foi eleito antes da fundação do mundo, que foi adotado antes da fundação do mundo. Cristo foi na cruz por cada um de nós, por cada um dos seus eleitos. E o termo resgate significa comprar a liberdade de um escravo. Qual o preço? O maior de todos foi pago. O maior preço pelo resgate de cada um de nós foi pago por Cristo. E é por isso que a adoção é por meio de Jesus Cristo. Não há outra forma, não há outro caminho. É dessa forma que Deus providenciou. Cristo está dizendo que Ele dá a sua vida para nos libertar, para nos tornar livres, para nos tornar filhos. A nossa escravidão, meus irmãos, ela é ou era imensurável, não dá para a gente medir, não dá para a gente descrever. A medida do resgate precisa ser então infinita. Ou seja, o preço foi pago. Essa medida do resgate, pago por nós, é o próprio Filho de Deus. É Jesus Cristo. Quando Cristo morreu na cruz de forma substitutiva, ou como nosso substituto, na verdade Ele realizou duas coisas ali. E as duas coisas em nosso favor, que fique bem claro isso. Primeiro, Ele pagou o nosso débito, que, como eu já falei, por nós Ele era impagável. A primeira coisa que Jesus faz, quando Ele morre na cruz, no nosso lugar, de forma substitutiva, Ele pagou o nosso débito. Nós somos culpados por desobedecer a Deus, somos culpados por transgredir a sua aliança. Como resultado, nós somos devedores para com Ele. Nós estamos debaixo de maldição, meus irmãos, ou estávamos. Mas na cruz de Cristo Ele pagou esse débito.
Isso se chama redenção. Jesus nos redimiu. Em segundo lugar, Cristo comprou a nossa herança. Ele não só pagou o nosso débito, Ele comprou a nossa herança. Se hoje nós temos uma herança, foi porque Cristo foi na cruz e morreu no meu lugar e no seu lugar. Por ocasião da queda de Adão, nós perdemos tudo. Tudo. Pior do que perder tudo, ainda é pior. Nós caímos num estado de alienação de Deus. Nós nos afastamos completamente de Deus. Mas Cristo comprou a nossa herança. Somos membros agora da família de Deus. Ele comprou a nossa herança, Ele nos deu esse privilégio, esta bênção maravilhosa de fazermos parte da família de Deus, e Ele fez isso na cruz. Ele fez isso na cruz. E isso então, meus irmãos, se chama adoção. Adoção. Em Cristo, nós possuímos um novo nome. Em Cristo, nós temos uma nova posição. Em Cristo, nós temos uma nova identidade. Em Cristo nós somos cristãos, nós temos um novo nome. Em Cristo nós temos uma nova posição, nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Em Cristo nós temos uma nova identidade, como filhos que podem clamar ao Senhor agora, chamando Ele de Abba, Pai. A adoção então, meus irmãos, é por meio de Cristo. E é importante notar que o elo entre redenção e adoção, este elo é a reconciliação. Uma mudança em nosso estado legal diante de Deus. Por meio da morte de Cristo, a redenção produz reconciliação. O que é isso? Paz com Deus. E a reconciliação torna-se a base da nossa adoção por parte de Deus. Nós só podemos ser adotados porque temos paz com Deus, e isto em Cristo Jesus. Não sou eu que fiz nada para merecer isso. Cristo fez tudo. E por causa desta redenção, eu tenho paz com Deus, e Deus agora então me adota como filho. Abra, por favor, em Gálatas, capítulo 4. Capítulo 4 de Gálatas, versículos 4 e 5, versículos 4 e 5. Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para o quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. Que maravilha! Que maravilha! Paulo deixa ou descreve esta dupla obra de Cristo. Esse texto de Gálatas deixa claro isso para nós. E por que razão então Deus enviou o seu Filho? Qual a razão de Deus ter enviado o seu Filho? Ele enviou para resgatar os que estavam sob a lei, ou seja, Deus enviou Cristo para pagar o nosso débito por meio da sua morte. Isso é redenção, meus irmãos. Mas Paulo não parou aí. Ele deixa claro que a morte de Cristo também assegura a nossa herança, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Cristo, quando vai à cruz, Ele providencia para nós a redenção. E porque agora Cristo proporcionou para nós a redenção, nós somos adotados. Então a adoção, meus irmãos, é por meio de Cristo.
Outro ponto: a adoção é segundo o propósito da vontade de Deus. A adoção é segundo o propósito da vontade de Deus. Novamente no texto: em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nossa adoção, meus irmãos, por parte de Deus, é totalmente diferente de quando nós adotamos uma criança. Completamente distinta. Várias diferenças podem ser enumeradas, mas eu quero me restringir aqui a apenas duas. Em primeiro lugar, Deus não nos adota por alguma coisa que lhe esteja faltando. Vou repetir: Deus não nos adota por algo que esteja faltando a Ele. Não. Já nós, lembra do nosso amor, da distinção entre amor humano e amor divino? Nós adotamos exatamente porque alguma coisa nos falta. Quando um homem e uma mulher se casam, qual o desejo natural deles? Qual o plano natural de um homem se casar? E um mandamento, inclusive: ter filhos. Isso é um propósito do casamento, não tenho dúvida disso. Mas e quando os filhos não vêm? E quando eu não consigo, não posso ter filhos? Nós nos sentimos incompletos sem os filhos. Fazemos planos para quando tivermos filhos. E eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que isso não é lícito. Pelo contrário, eu acabei de dizer que quando um homem se casa com uma mulher, eles estão pensando em ter filhos, e deve ser assim. Por mais que o mundo hoje diga o contrário. E aí eu tenho que me lembrar, e me desculpem citar aqui, mas Eduardo Duzec, quem é mais antigo aí conhece, no final da década de 70, início de 80, cantava uma música em que ele dizia: troque o seu cachorro por uma criança pobre. Se fosse hoje, talvez ele cantasse: troque a sua criança por um cachorro. Tamanho a distorção que está acontecendo nesse mundo caído. Mas do mundo, a gente até espera isso. O mundo jaz no maligno, o mundo é caído. Nós não podemos esperar outra coisa. Mas a nossa percepção, ela não pode ser essa. A partir do que nós já ouvimos até aqui, nós não podemos pensar dessa forma ou nessa perspectiva. Portanto, um homem, quando se casa com uma mulher, eles fazem planos, e um dos planos que eles fazem, naturalmente, ter filhos. Mas Deus não é como nós, e graças a Deus por isso. Ele não tem nenhuma necessidade para ser suprida, nenhuma. Nem possui nenhum desejo que precise ser satisfeito. Mas há um outro ponto. Deus não nos adota por ver alguma coisa em nós que o induza a isso. Nós, por outro lado, quando vamos adotar, vemos alguma coisa naquela criança tão bonitinha, olha, tão fofinha. Apesar dos desafios que as crianças trazem consigo, existe algo cativante nas crianças, né? São bonitinhas.
Mas Deus não é como nós. Ele não nos acha encantadores. Deus não olha para, olha que bonitinho, vou adotar. Não. Se nós formos bem sinceros, meus irmãos, se nós formos bem sinceros, não existe absolutamente nada especialmente encantador a nosso respeito. Nada. Então a razão por que Deus nos adota se fundamenta unicamente nele mesmo, não em nós, nada em nós, mas nele mesmo. Deus nos adota segundo o beneplácito da sua vontade. Não é por sermos especiais ou porque Deus precise de nós. Não é por sermos engraçadinhos que Deus nos ama. Não é por sermos preciosos que Deus nos adota. Nós não somos nada disso. Absolutamente nada disso nós somos pecadores miseráveis que carecem de Cristo. Em Efésios 2:3, um pouquinho mais à frente, nós lemos que Paulo deixa claro que nós somos filhos da ira. Filhos da ira. Irmãos, isso não deve nos ofender, por favor, não se ofenda com essas afirmações que são verdadeiras sobre nosso respeito. Pelo contrário, meus irmãos, isso tem de nos encorajar, isso tem que nos dar alegria, nos trazer alegria. Sabe por quê? Pensa um pouco, vamos pensar um pouco. Se o fato de sermos adotados por Deus dependesse de algo em nós digno de merecimento, algo atrativo em nós, algo cativante em nós, Deus não teria adotado nenhum de nós. Graças a Deus que não depende de nada disso. Portanto, não se ofenda, se alegre, porque não depende de quem eu sou e de quem você é. Particularmente, isso é extremamente confortante e encorajador, saber que a única razão por que Deus nos adota é o beneplácito da sua vontade. É a vontade dele, é porque ele quis. Tem nada em mim, tem nada em você, é porque Deus quis. E isso é maravilhoso. Novamente eu vou dizer, se dependesse de alguma coisa em nós, se dependesse de quem eu sou, de quem você é, nós jamais seríamos adotados por Deus. Lembrem-se, Deus é santíssimo. Se dependesse de quem eu sou ou de quem eu era, jamais eu seria adotado e chamado filho de Deus. Isso é alegria no meu coração, porque foi a vontade dele, foi porque ele quis. Maravilhoso isso. Mas tem mais. A adoção é para o louvor da glória da graça de Deus. Voltemos ao texto. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Por que razão Deus nos predestina para a adoção antes da criação do mundo? Para louvor da glória de sua graça. Antes da criação, Ele elegeu do meio da raça humana
antivista também por ele como decaída, aqueles a quem ele haveria de adotar. Dentre todos, lembra? Dentre todos, muitos ele elegeu. Em outras palavras, meus irmãos, a eleição ou a adoção se baseia na eleição. A nossa adoção é baseada na eleição de Deus. Uma soberana escolha de Deus. E essa escolha, deixa eu falar uma coisa para vocês, ela é imutável. Imutável. Por favor, 2 Timóteo, segunda epístola que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, você vai ver aí: o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Que selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. A eleição é a base para a nossa adoção. E essa eleição, essa escolha, ela é imutável. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E essa escolha, meus irmãos, é para a salvação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós fomos adotados mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos livres da ira de Deus. E isso é para o louvor da glória, da graça de Deus, é para o louvor dele, não nosso, e não pode ser diferente. Essa escolha é segundo a vontade de Deus. Romanos 9,16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende de mim, não depende de você, mas depende de Deus, somente. E essa escolha, meus irmãos, tem como propósito acentuar a glória de Deus. Essa escolha é para o louvor da glória de sua graça. Permita-me citar J.I. Packer. Ele diz: essa escolha divina é expressão da graça livre e soberana, porque ela é não constrangida e incondicional. Deus não foi constrangido por ninguém para escolher os seus eleitos. Não há nenhuma condição imposta a Deus para escolher os seus eleitos. É isso que ele está dizendo. Ela não é merecida por qualquer coisa naqueles que são seus objetos. A nossa adoção é imerecida. Nós somos pecadores, por essa razão nós merecíamos o castigo de Deus. Deus é livre, tanto para infligir esse castigo agora, ou adiá-lo até o futuro, ou para salvar deste castigo quem quer que Ele queira. Deus é soberano, Deus é livre. Deus é livre para fazer o que Ele bem quiser, porque não deve nada a ninguém, e isso é o que nós chamamos de justa liberdade de Deus, e é o fundamento da doutrina da adoção. Nós só somos adotados porque Deus é livre
para escolher quem Ele quiser. A adoção, então, está arraigada na soberana graça de Deus. Por definição, nós sabemos que a graça é imerecida e é gratuita. Nós não merecemos e a recebemos gratuitamente. Ao perdoar nossa dívida e nos dar generosamente sua herança, Deus manifesta publicamente a imensurável glória da sua graça. Ela está em nós, a graça de Deus. E isso, meus irmãos, por toda a eternidade. Por toda a eternidade. No plano da redenção, o seu principal propósito, então, é a glorificação de si mesmo. Ele deve ser glorificado. E o meio que Ele designou para alcançar esse objetivo é a nossa adoção. A nossa adoção glorifica a Deus. Nós vamos então para o último ponto. A adoção está radicada na união com Cristo. Veja aí. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Que Ele nos concedeu gratuitamente em seu Filho amado, único Filho, Jesus Cristo. Paulo então salienta para nós o fato de que Deus Pai é o autor da nossa adoção. Ele também enfatiza o fato de que a adoção, juntamente com todas as outras bênçãos espirituais, nos é concedida por meio de Cristo. Nós já falamos. Em outras palavras, nós não recebemos nada de Deus à parte, ou longe, ou afastados da nossa união com Cristo. Nós não recebemos absolutamente nada de Deus sem estarmos ligados a Cristo Jesus. A Bíblia tem várias metáforas a respeito disso. Ela nos mostra várias ocasiões que corroboram com essa afirmação. Mas eu gostaria de apenas citar duas, pelo menos. A primeira, a planta que é enxertada. Em Romanos capítulo 6, versículo 5, Paulo escreve: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A palavra aqui, unidos, pode ser traduzida como plantados. Transmite a ideia de um ramo que foi enxertado num tronco principal. E a partir do momento que é enxertado no tronco principal, começa a se alimentar, ou melhor, começa a receber alimento deste tronco principal. Nós somos enxertados em Cristo, e porque nós somos enxertados em Cristo, nós somos unidos a Ele, e como resultado, nós recebemos vida da parte dele. Mas há uma outra metáfora, agora transmitida diretamente pelo Senhor Jesus, em João capítulo 15, versículo 5, onde ele passa a ideia para nós dizendo: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. De onde o ramo extrai vida? Senão
da videira pelo fato de estar unido a ela. Da mesma forma, meus irmãos, existe uma união vital entre Cristo e a sua igreja. Nós obtemos vida de Cristo por meio do Espírito Santo que habita em nós. Paulo ainda afirma em Gálatas, capítulo 2, 19 e 20: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós ainda temos outra metáfora: a cabeça e o corpo. Efésios 4, versículos 15 e 16, Paulo vai nos dizer: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso significa que temos com Cristo a mesma ligação que a cabeça tem com o restante do corpo. E que ligação é essa? E que ligação é essa? Da mesma forma, meus irmãos, que a cabeça dá percepção e movimento ao corpo, fisicamente falando, Cristo dá percepção e movimento ao seu corpo espiritual. Somos nós, é a igreja. O puritano John Flavel, permita-me citá-lo, ele diz: assim como os membros do corpo natural recebem vitalidade ou vivacidade, percepção e movimento por causa da união com sua cabeça natural, assim todos os crentes, membros de Cristo, recebem vida espiritual e movimento por meio da união com Cristo, que é sua cabeça mística. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha. Existem muitas outras metáforas que nós poderíamos trazer aqui para descrever essa união. Mas eu fico por aqui com essas. E cada uma dessas ilustra a natureza íntima da união que existe entre Cristo e a sua igreja. O ramo obtém sua vitalidade do tronco principal. O corpo recebe da cabeça os movimentos. Cada metáfora destaca o fato de que a igreja recebe de Cristo a sua vida. Tudo o que nós somos, devemos a Cristo. Tudo, absolutamente tudo. Eu gostaria de concluir, meus irmãos, dizendo que, em virtude da nossa união com Cristo, aquilo que é dele torna-se nosso. Gozamos de um novo status legal nele. Além disso, gozamos de comunhão com ele nos seus nomes, títulos, justiça, santidade, morte e ressurreição. Entre todos esses dons e privilégios está a adoção, por meio da qual Deus derrama abundantemente sobre nós todas as bênçãos de pertencer à sua família. E isso é maravilhoso, porque quando nós adotamos alguém, e eu gostaria de desafiar cada um de nós aqui a pensar nisso. Quando nós adotamos alguém, quem nós adotamos passa a gozar de todos os privilégios de pertencer a uma família. Portanto, meus irmãos, quando nós fomos adotados por Deus,
Antes da fundação do mundo, cada um de nós passou a gozar, a ter todos os privilégios de ser chamado filho de Deus. Se nós temos uma herança, é porque o nosso irmão mais velho conquistou essa herança para nós. Se nós temos esperança de uma vida eterna na glória com Ele, é porque nós somos filhos. Se nós somos corrigidos e não deixados à nossa própria sorte, é porque nós somos filhos, é porque nós fomos adotados e sobre nós existe uma promessa. Glória a Deus pela adoção, glória a Deus porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para a glória dele, em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.